Bem-vindos a mais um Think Ahead, esse espaço que a gente fala de inteligência artificial, pensando em negócios, gestão, futuro do trabalho. Eu estou aqui mais uma vez com o Paulo Castelo, CEO da Think, tudo bem? Tudo certo. A Think, uma empresa AI First, falamos muito dessa jornada aqui, e nesse espaço agora a gente tem convidados, e hoje um convidado Super muito especial, especial, super né? especial. Que está aí há mais de uma década, quase 2 décadas, trabalhando na maior empresa, na empresa mais valiosa do mundo, que justamente cresceu. Ultrapassou a Fink, Imagina, né? como pode? Ultrapassou a Fink, que cresceu justamente aí por conta, né, da inteligência artificial, chegou a esse valor todo muito por conta da inteligência artificial. A gente vai conversar com o Márcio Aguiar, tudo bem? Tudo bem, bom dia, obrigado aí pelo convite. A gente que agradece. Você é diretor de Enterprise NVIDIA aqui no Brasil, né? Isso, baseado no Brasil, mas para a América Latina, Uhum. né? Então, também pensando como vocês, thinking ahead, essa é a NVIDIA. Nunca baixamos a guarda para atender o que é necessário hoje e sempre pensando à frente do tempo. Maravilhoso. Eu queria, antes da gente, né, começar todo o nosso papo, a gente está gravando esse episódio no começo de junho, e essa semana teve um lançamento, né, da NVIDIA, que promete ser mais uma revolução, né? Então, ontem a gente teve o GTC lá em Taipei, em Taiwan, dentro da feira chamada Computex, uma das maiores lá da Ásia. E houveram vários novos anúncios, como de costume, né? Então, a gente fez grandes anúncios no início do ano, no GTC, que é realizado na Califórnia, que é em março, e agora, já em junho, mais inovação tecnológica para atender toda essa demanda computacional cada vez mais crescente, principalmente nos modelos de linguagem para atender o que hoje é muito comum aí, os agentes de IA, né? Uhum. Então, anunciamos novas versões de hardware, novas configurações de hardware, enfim, novos modelos de linguagem para atender toda essa rápida evolução que a gente está vivendo nos dias de hoje. É tudo muito acelerado, né? Você que está há 15 anos só na NVIDIA, né, tem muito mais de experiência profissional. Como você vê essa rapidez toda e como é, como profissional, acompanhar todo esse movimento, Márcio? Difícil, mesmo estando dentro da NVIDIA, onde a gente está lançando novos modelos de linguagem, novas arquiteturas de hardware, mas é uma prova de que o mercado entendeu Uhum. os benefícios de como aplicar a IA aos seus negócios, né? Então, aí com o Paulo, aí, essa interação, a gente começou lá por volta de 2017, uma das primeiras empresas aí do programa Inception, né? Que é um É, programa que visa dar conhecimento às quase ninguém falava startups. de IA, né? Pouquíssimas pessoas. Nós começamos, na verdade, no GTC de 2016, tem mais ou menos 10, quer dizer, tem 10 anos que o Jensen já falava, num futuro muito próximo, as empresas vão começar a ter agentes fazendo programação dos modelos, né, não de linguagem em si, Aham. mas mais robôs fazendo programação, porque tudo ia evoluir muito rapidamente. Obviamente, a gente já tinha uma interação com uma das maiores companhias do mundo, que era a OpenAI, Uhum. que começou lá em 2012, né? E a gente vem acompanhando e se preocupando, principalmente, que é uma das nossas tarefas, essa responsabilidade que a gente tem com o ecossistema. Uhum. Então, empresas como a Think aí cresceram dependendo de uma maneira de, pô, será que se eu botar esse conhecimento todo que eu tenho, eu vou ter processamento suficiente para isso? Então, essa é uma preocupação da NVIDIA, É, entendeu? é conseguir antecipar a demanda antes dela começar a fazer, né? Acontecer. Sempre, tanto é que, bom ponto, tanto é que em nenhum momento a gente fala nos nossos resultados fiscais ou interagindo com o nosso ecossistema, vamos ganhar market share. Pelo contrário, nosso trabalho é ser market makers, ou seja, a gente abre novos mercados. Então é como se fosse aquele navio que vai lá romper o gelo Uhum. e depois os outros navios vão passar no vale lá. Nosso trabalho é isso, ó, tá aqui o caminho. Ou seja, agora cada um vai escolher o seu e vai seguir adiante. Então, o nome, né, muito bem bolado aí de vocês, já pensando e sempre pensando na frente, porque senão
você vai correr atrás. Você tem que correr na frente, entendeu? Então, essa é uma dificuldade. Então, quem já acompanha a NVIDIA vai sempre ouvir falar, o nosso CEO falando, esse é um mercado de 0 bilhões de dólares. Nós vamos agora ter que abrir esse mercado. E foi assim que a gente sempre pensou e foi assim que a gente conseguiu abrir vários novos... Quer dizer, os mercados já existiam, mas abrimos novas oportunidades nesses mercados. Então, hoje a gente tem solução, mercado de saúde, finanças, manufatura, varejo, veículos autônomos, manufatura, logística, cidades inteligentes, e aí vai, né? E dentro deles, vários novos caminhos a serem explorados ali. E é por isso que eu te falo, é difícil até de acompanhar. Toda semana praticamente, porque a concorrência vem forte também, né? Então, a gente não está nadando sozinho nesse grande oceano que aonde vai chegar, não sei. E interessante, no que você está falando, né, eu tenho o desafio de acompanhar a velocidade de tudo, e tem um desafio também, né, como você está falando, a NVIDIA vai abrindo, os mercados, né, e um desafio de estou apontando que isso aqui pode existir. Então, 10 anos atrás, se falava: "Ó, daqui em 2026 a gente vai ter os agentes aí, trabalhando nas empresas". 10 anos atrás era impensável. Quando vocês fizeram a mudança aí para a jornada AI First da Think, muita gente não acreditava no que vocês estavam propondo, né, isso foi 3 22, anos atrás, 23? Então existe também o desafio, de convencimento também, né, do mercado para que isso, mostrando que sim, isso é possível, vamos construir, isso faz sentido. Esse desafio também existe, aí eu queria colocar você também nessa conversa, né, para contar como que é o desafio, como foi esse desafio de vocês, de convencimento também de que: "Ó, existe isso aqui, isso é promissor, isso faz sentido". É engraçado, assim, eu estava preparando uma apresentação para uma entidade que ia conversar com a gente, que queria entender essa questão do AI First, né? Como que foi essa mentalidade, como que hoje, em 2026, vocês já estão com a empresa toda com agentes de 50 para 6 pessoas, operando e dobrando a receita e etc. Parece que foi assim da noite para o dia, né? E aí eu estava montando a apresentação mostrando o seguinte: em novembro de 2022, foi um grande Big Bang, que foi a chegada do ChatGPT para o mercado, né? A NVIDIA já conhecia a OpenAI, já estava fornecendo hardware para ela e tal, mas para o mundo, o ChatGPT foi ali o primeiro contato com uma IA que você pudesse interagir, né? Porque até então se falava de IA, machine learning e tal, era super técnico, super data scientist, não era algo acessível. Essa era acessível, né? E aí, em novembro de 2022, quando a gente teve contato em dezembro, não foi em novembro. Então, em dezembro de 2022, a gente teve contato, e aquele negócio não foi tão assustador para mim, porque em 2017 a gente foi acelerado pela Google, e a Google mandou a gente para o Canadá, lá para o corredor que eles chamavam de corredor da IA, que era entre Waterloo e Toronto. E lá estava o Jeff Hinton, que era o chefe de IA da Google, e, cara, a gente teve aula com os caras. E lá eles falaram sobre a NVIDIA e sobre o GPU. E aí, quando eu voltei, foi quando eu me inscrevi no programa da NVIDIA. Então, de uma certa forma, para a gente já estava acompanhando o que estava acontecendo desde 2017. Então, quando em 2023, basicamente, habilitou para a gente começar a usar os modelos, não foi assim um susto para a gente. Não para você, mas talvez para sua equipe. Para a equipe foi. Porque a equipe não participou disso daí. Quem ia para essas acelerações eram os sócios, né? Então,
sim, a gente teve uma dificuldade de tentar traduzir, até porque a tradução, o mais difícil era você chegar para um cientista de dados, por exemplo, e falar para ele que em 2023, que ele não podia mais fazer uma query, que ele tinha que fazer a query, tinha que fazer um agente que fizesse a query. E naquela época o modelo de IA não era tão bom para fazer a query, não era melhor do que Sim. o especialista. Aham. Então, ali era muito difícil para a gente conseguir traduzir o futuro. Chegar e falar, olha, confia, continua se dedicando aí, montando o agente, que em pouco tempo esse negócio vai ficar mais inteligente. Eu tive uma dificuldade danada de conseguir traduzir isso daí para o time. Eu acho que foi um dos motivadores de algumas pessoas Não terem engajarem e saído saírem. da empresa, porque falaram, cara, esse cara é louco. Como é que ele vai falar para uma máquina fazer uma query que é toda errada, e falar que eu não tenho que mais fazer a query, né? Esse é um desafio, Márcia, também pensando em NVIDIA, por exemplo, ou pensando no seu trabalho? Não, com certeza. Isso tudo é porque é tudo muito novo, Uhum. tá? Então, assim, essas incertezas, elas nos acompanham sempre, até porque pelo propósito da gente estar querendo sempre estar à frente da demanda do Uhum. mercado, então a gente se depara com essas incertezas que causam, como seres humanos que somos, medo, né? Fala, melhor não, não, não vou fazer isso. Então, por maior que o mercado nos enxergue em termos de valor da Uhum. empresa, isso aí não passa de 25% do potencial que a gente tem hoje para entregar. Uhum. O que falta não adianta nós chegarmos numa empresa e falar do todo que a gente pode Uhum. oferecer a eles em termos de processamento, de infraestrutura, de software, de hardware, que eles não vão ter pessoas que vão tirar proveito disso tudo. Então, o trabalho tem que ser feito de maneira gradual, não convencendo, mas mostrando, como eles fizeram, mostrando valor. Então, Uhum. assim, você, entre aspas, convence, né, ou faz com que o cliente entenda o potencial que ele tem em mãos, mostrando o valor dessa solução, software e hardware. E como eles estão sempre evoluindo, Uhum. as pessoas ficam, não, melhor então eu vou esperar até a próxima. Não, né? Você não tem que esperar. Por isso que a proposta que a NVIDIA sempre teve é fazer uma computação escalável. Uhum. Então você vai fazer um investimento hoje numa infraestrutura que é a ideal para o teu modelo de negócios, não tem necessidade de fazer algo acima do que você precisa, e com o tempo você vai gerando novas Vai incrementando, né? novas tendências, novas necessidades do teu negócio, então você vai ter que talvez usar um hardware melhor para aquele novo recurso, mas esse primeiro aqui que você instalou ainda serve para o início de novas técnicas e assim vai. Então você não perde Você vai o sempre valor do reaproveitando, investimento, né? que é uma preocupação de Uhum. muitos, né? Fala, pô, mas se eu for fazer um investimento agora nesse data center, daqui a um ano vocês têm uma nova tecnologia, já ficou obsoleto. Claro que não, porque vão surgindo novos modelos computacionais que não necessariamente precisam do que Uhum. é o mais moderno. Então, E assim, consegue ir então o aproveitando e trabalho é ajustando. muito, né? Imagino do Paulo também, é muito de educar o cliente no Uhum. sentido de mostrar para ele o valor. Hum. E o dele, então, que é a customização de software, muitos clientes falam, mas o teu software não faz isso? Não, pode fazer, é isso que você precisa, então tem que customizar, não existe uma caixinha, toma aqui, esse é o software, tá aqui o número de série, é só registrar e pronto. Não, não, hoje os softwares mudaram, Aham. como mudou o estilo da programação, né? É. Então, entre aspas, assim, hoje qualquer um pode programar. Uhum. Sim e também não tão sim, porque se você também não é um profundo conhecedor de como programar, você vai demorar ali, vai estar, obviamente, dando os Sim, inputs, mas sim. como que aquilo realmente traz valor para a tua empresa, não é qualquer input, não é qualquer comando que você vai dar que vai gerar algo com valor. Então, nós estamos nessa transição, e essa transição ela vai, eu diria, que nos acompanhar ao longo dos próximos, sei lá, 10 anos, Uhum. 15 anos, porque não é uma virada de chave. Ela vira a chave, mas ela volta de novo. Ou seja, é um ciclo que a gente está entrando que ele se retroalimenta e o céu é o limite.
Interessante. Porque existe uma ansiedade também, né, eu não sei, falo até falando de mim, né, a gente tá aqui envolvido, né, tô aqui com o Paulo fazendo esse conteúdo, acompanhando o que eles fazem, escutando pessoas falando. Existe uma ansiedade de: "Meu Deus, preciso saber mais, preciso entender mais aqui, preciso entender como aplicar ali", e é muita informação, né, o tempo todo. Eu imagino que, pra profissionais em grandes empresas, para C-level de uma grande empresa, também deve existir, essa ansiedade, né. Então parece que você quer chegar daqui 10 anos, como você está falando, né, que eu preciso trazer aquilo lá para cá agora. Mas calma, né, existe ali um É o que eu mais falo. Calma, o famoso muita calma nessa hora. Vamos por partes aqui. O que que você vê na tua organização que pode se beneficiar de usar esses recursos que a inteligência artificial traz? Aí é onde se eu falo, não sei. Eu falei, tudo bem, vamos lá. Qual tarefa é uma das mais críticas? Vamos ver se ela é uhum. realmente algo que pode ser solucionado com o IA. Não é simplesmente também um erro que as pessoas estão tendo. A IA, eu vou aplicar aqui a IA e vou mandar metade da empresa embora. Uhum. Você pode até fazer isso, mas não quer dizer que você vai ser bem-sucedido. E talvez não seja nem interessante, porque a verdade toda é que a a maioria dos executivos hoje querem aplicar IA exatamente para reduzir custo. Só que eles não entendem que a IA aumenta valor. É Então, isso, assim, esse é um dos. se você tiver um vendedor que é muito bom e ele começa a usar IA no dia a dia dele e começa a ter um time à disposição dele de agentes de IA, esse vendedor começa a vender 10 vezes mais. Então não Uhum, é que você quer seria um erro você querer tirar o vendedor para colocar a IA. uhum. Ah, não, mas a IA tá vendendo a mesma coisa que ele. Não, mas você não entendeu. Se o vendedor tiver com a IA, ele vende 10 vezes mais. Aham. Então tem um E pouco quem desse. desenvolveu essa IA para o vendedor? Muito que provável o vendedor dando o Exatamente. conhecimento dele Quando ele ali e sair. fazendo o ajuste para melhorar o dia a dia dele, entendeu? Então, até mesmo você que contrata, quem você contrataria hoje? Um cientista de dados com pleno conhecimento e usar vários agentes? Ou um que fala, não, eu sou o fera da programação? Vai depender do teu necessidade de negócio. Então, assim, eu diria que, como a gente está sempre nessa nova era, é uma era realmente, Uhum. porque não dá para dizer, de 2022 até agora, não tem nem 4 anos que Uhum. essa IA generativa, né, que meio que democratizou tudo Sim, isso, como você comentou antes, era machine learning, era é. visão computacional, que ainda é Sim, 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 muito sim. utilizado. O deep learning, que é mais ainda, aí é mais para. Vai depender Uhum. das técnicas, da necessidade do negócio. Então, assim, para os empreendedores, é o famoso realmente muita calma nessa hora. Como é que é o teu modelo de Uhum. negócio? Às vezes você nem precisa da IA. Vai até falar, mas como não? Talvez ainda É. não, porque você vai fazer um investimento, é onde eu diria Uhum. que as empresas, de uma maneira, começam a ter aquela, mas eu investi muito e não tive resultado. Mas vamos lá, investiu como e qual resultado você esperava? Você fez Uhum. esses estudos mesmo? Porque talvez não. Uhum. Muito provavelmente não, né. É, porque se vende muito essa facilidade. Ah, é só alugar lá uma GPU na nuvem e pronto. Mas alugou qual GPU, qual software? E pra Eu, quê e enfim, é muito difícil. E, de novo, os gestores, até então, nas organizações, vamos dizer assim, mais tradicionais, eles sentam numa área afastada dos colaboradores. É, é. O Paulo fala muito isso inclusive, né, É, que é o mas. C-level descer pra operação, entender, estar mais Não, próximo para poder tomar decisão. esse é um momento que eu acho que o C-level, ele tem que voltar a ser builder, ele não pode ser manager agora, ele não pode delegar essa transformação, ele tem que, no mínimo, ter o seu primeiro agentezinho. Uhum. Uhum, Ele mesmo brincando e construindo um primeiro agente para exato. entender o que que é uma força, que o agente é uma força de trabalho digital, né, e ele vai ter que saber como é que ele encaixa essa força de trabalho digital junto com o time que ele já tem, né, Sim. como é que ele organiza a empresa, sendo que agora tem uma força de trabalho digital que faz muita coisa hoje que os seres humanos já fazem, mas só que os seres humanos têm que mudar o papel deles, tem que reorganizar eles para poder
inserir essa nova força de trabalho. Só como é que ele vai fazer isso se ele Não sabe o que ele nem, é, nem, né? nem Não mexe conhece nem a direito? operação dele também, né? Para entender Mas como é a gente se normal. aplica, Isso é né? normal porque até então, de novo, tudo que a gente vive hoje da IA moderna tem aí, foi Uhum. desmistificada há menos de 4 anos. Então, quem sempre, né, que sempre não, que quem estava na cadeira Uhum. de líder lá, de C-level, ele não cresceu ou ele não chegou nesse nível que ele chegou usando todos esses recursos tecnológicos. Então é Uhum. muito normal ele. Eu tenho um escritório grande lá Aham. na esquina do meu andar, no corner, vejo a cidade toda. Sim, agora é o grupo, um grupo literalmente de líderes da empresa, e líder não é só C-level, tem o Uhum. cara que é o líder da área ali, da fábrica, todo mundo que tem um espírito de liderança, né? Por mais que ele não tenha o cargo lá em cima, Sim, ele vai contribuir para sim. isso. Uhum. Então, é esse grupo se juntar e ver como que adotando, né? Não é só também, né? Ele não precisa desenvolver do zero, ele vai ter que recorrer a empresas, por exemplo, como a de Uhum. vocês, que tem uma especialidade que pode agregar valor ao business dele. Então ele tem que entender isso daí, é uma mudança radical. Por isso que estão surgindo, a gente ouve, né? Eu ainda não me deparei com nenhuma. Aquelas empresas que falam, só tem uma ou duas pessoas, o resto é tudo agente de IA. Sim, mas de novo, a gente sabe muito bem que isso também não vai escalar tanto, porque no fundo, por mais que tenhamos tanta Uhum. tecnologia à nossa disposição, somos seres humanos, temos que interagir com o próximo. Tem que ter Então, tem que ter relacionamento. o relacionamento. E tem até uma pesquisa razoavelmente recente da Gartner que faz esse comparativo, né, das empresas que demitiram, falando que era por conta da IA, e as que usaram IA, mas não demitiram. Parece que tem resultados muito semelhantes, assim, e quem tirou o maior resultado ali, teve maior retorno sobre o investimento, é justamente aquela que soube trabalhar e melhorar a equipe que ela tinha, Conciliar, né. né, viu? Treinar Sim. melhor aquela equipe para usar a inteligência artificial, né, e tudo mais. Do que o Paulo está falando aqui, tem uma frase, sua, Márcio, que a inteligência artificial não é um produto, né, Nunca ela foi. é uma técnica. Ela é uma técnica, bom, a IA é uma técnica e como você aplica dentro da empresa, ela tem que ser parte da tua estratégia, ela também não é Uhum, só uma ferramenta. uhum, E a ferramenta é algo que serve só para um propósito. Então, ela tem que estar dentro da tua estratégia e você tem que ter essa resiliência em uhum. como aplicá-la. Ela está ali pronta para fazer O o que que Bastante você coisa. você quiser. quiser. Só que, de novo, vão por partes. O Uhum, que você quer solucionar usando essas técnicas? E esse para mim acho que é um ponto importante, que eu estava conversando ontem com o CEO, com um time de uma startup que veio bater um papo com a gente sobre AI first, né. E eu estava falando assim, toda empresa ela vai ter que passar pela mesma jornada que a gente passou. Então a primeira jornada é a parte de educação. E a parte de educação é os líderes se educando. uhum, Uhum. E para eu me educar, eu tenho que meter a mão na massa. Porque não adianta eu só chegar e falar do conceito para as pessoas que elas não conseguem absorver o conceito. Agora, se eu mostrar funcionando com alguma aplicação prática, é mais fácil de eu ensinar para o time. Então tem essa parte de primeiro eu entender o conceito, aí eu aprendo a mexer. Aí eu aprendendo a mexer, aí agora eu vou para outra parte que eu vou entregar a ferramenta, licenças, etc, para o pessoal começar a brincar e mexer com aquilo dali. aham. E aos poucos aquilo dali vai evoluindo até o momento que o time começa a montar seus próprios agentes, aí começa a ter os orquestradores, aí começa a ter outros níveis de complexidade no uso da IA no dia a dia. E Mas tudo começa com quem está ensinando e quem está querendo fazer com que a empresa se mova nessa direção, se ela não sabe, não tem como ela não consegue nem explicar a aplicabilidade de como é que aquilo dali pode ser feito no dia a dia. Tem Uhum. uma coisa interessante disso que você está falando. Esses dias eu vi um cara que é desenvolvedor, tem uma empresa também, de IA, não sei exatamente o que eles fazem, mas ele falava sobre, hã, questionava assim: "Vocês não acham estranho que a maioria das pessoas que estão aqui na rede social, falando sobre inteligência artificial, é mais a galera de marketing do que o pessoal de tecnologia?" E eu achei interessante essa fala dele, porque também tem um outro ponto de que existe muita gente falando besteira.
Que talvez caia nesse ponto que você falou, né, a pessoa não entende muito bem o que está falando e está só jogando ideia ali das possibilidades. Mas aí é assim, né, hoje a gente tem gente que a carreira da pessoa é clique. Uhum, Então, assim, você pensa que o negócio da pessoa é montar vídeos todos os dias sobre algum assunto para gerar aham, visualizações e tal, porque aquele é o modelo de negócio dela. Então, é aquilo que o Scott tinha falado. Eh, essa mesma pessoa, ela era especialista de Bitcoin uhum, há 2 anos atrás, e antes disso ela era coach uhum, há 2 anos atrás. Então, você tem isso daí, mas eu acho que faz parte do jogo, uhum, porque eu acho que, assim, no final das contas, eu acho que nesse caso da IA, ela realmente é uma transformação mundial. uhum, Ela não é um negócio tipo, Bitcoin não é para todo mundo. Tudo Uhum. bem, esse é nicho, sim. né. Coach não é para todo mundo, é um nicho. E ah, não, IA não é. Então é bom que mesmo sendo na superfície, tendo que muita a pessoa gente, fale. que a pessoa esteja Uhum, criando conteúdo sobre aquilo dali, entendeu. Mas, obviamente, assim, eh, no final do dia, você só vai conseguir filtrar o que que é um conteúdo bom para um conteúdo ruim, se você começar a se aprofundar. aham, Aí você vai começar a ver, tá, ok, isso daqui que ele tá falando, não tem aplicação prática no dia a dia. Mas uhum, como que hoje um CEO vai conseguir ter uma conversa sobre IA dentro de casa, com uma consultoria, com o time, se ele mesmo não entende uhum, e compreende com um pouquinho mais de profundidade qual que é a aplicação prática desse negócio. Porque diferente do que era machine learning, que era uma coisa super técnica, a IA não é, a linguagem natural. Uhum. Você cria programas, você cria processos, você cria rotinas, descrevendo para a IA o que que você quer. Então é um negócio tão mais fácil de você entrar e se afundar, do que antes era você ter que entender estatística, aham. né. Então, assim, não tem muita desculpa hoje para o CEO, para o C-level, para o Não tá conselheiro, aprendendo. não estar se aprofundando nesse negócio. E, Márcio, você tem, uma posição e inclusive contatos com grandes empresas, e a gente sempre discute muito aqui no Brasil, aqui no podcast, como está a situação das empresas olhando para a inteligência artificial, especialmente aqui no Brasil. Como que você enxerga isso? Eu estou começando a ver uma movimentação mais colocando a IA no negócio, né? Aham. É o que a gente chama de a IA tá se tornando mais, como é que fala? Usada no sentido, né? Uhum. Então as empresas saíram daquela fase de experimentação, de teste, que até então era só vamos ver se funciona mesmo ou não, e estão começando a adotar realmente na estratégia do negócio. Ainda, Uhum. obviamente, não só no Brasil, mas a nível global, de uma maneira ainda bem Na incipiente ali, superfície. isso. Porque faz parte, é uma mudança Uhum. de conceitos, é uma mudança do modelo de negócio. E imagina, você tem um business que já está há 50 anos no mercado, super bem Uhum. posicionado, faz o questionamento, se eu adotar IA, o quanto mais eu vou crescer, o quanto mais. Não é só isso, Uhum. é uma questão de se manter atualizado e pronto para qualquer mudança. Uhum. Por isso que eu volto aqui, é a mudança da maneira com que os gestores, que estão na posição de liderança, começam a enxergar a empresa dele, porque ela vai se transformar. Uhum. Independente dele falar, não, eu não vou adotar isso, aí não precisa ir muito longe. Quando que quem é da área de finanças, por exemplo, antes ali o contador de uma empresa tinha os livros, anotava no livro, né? Passivo, ativo, quanto tem de despesa, tudo anotado. Depois veio o Excel, rapidamente aquilo, opa, faço minha Lotus fórmula, 1, 2, 3 antes. pronto. Aí começa, exato, Lotus, lembrei disso. Então, assim, você não acha que nessa época essas empresas também hesitaram? Pô, mas e o meu contador que eu tenho que levar lá os recibos todo para ele? Hoje o recibo já sai eletrônico, já faz ali um relatório, um extrato, ele valida. É. Alguém tem que validar. Uhum. Então, no fundo, vai ter sempre um humano responsável por tudo, por toda essa transformação digital, tecnológica que a gente está vivendo.
Assim, eu vou ser sempre suspeito de falar, porque como NVIDIA, nós estamos por detrás gerando toda ou proporcionando com A que as infra para esse empresas negócio acontecer, possam né? adotar ali os seus diversos modelos, seus produtos e Uhum. continuarem evoluindo. Então, assim, por isso que eu não consigo ver algo que seja negativo, Aham. preocupante. Pelo contrário, hoje até de uma forma bem positiva, a gente está escolhendo qual cliente vai deixar menos chateado, porque eu não vou ter GPU para entregar para todo mundo. Não vai Então, ser a Fink, entendeu? Não vai ser a Fink. Você já Porque tá aqui o garantindo Márcio me falou, olha, esse o Elon ano. Musk pediu 200 mil GPUs, mas tem uma aqui que a gente já está reservando para a mas Fink. aí vem o Mark Zuckerberg e pede 600 mil. E aí vem o Paulo, eu quero uma. Aí ele Imagina. pensa, calma Aí a aí. gente para toda a produção Peraí. aqui. Aí eles pensam, eu vou A deixar máquina- chateado o Elon Musk ou o Paulo? Aí, obviamente, o Elon Musk, Com né? certeza, Pô. afinal, estamos estreitando Claro, o relacionamento pô. aqui, poxa. Não, mas acho que o recado mesmo para os Vê se, CEOs... vê se o Elon Musk usa uma canequinha da NVIDIA. Aí agora vai ter que Agora vai mandar ter que- mudar todos os pedidos lá. Para atender. Não, mas é isso. Acho que essa transformação. E uma coisa que eu sempre falo, né? Igual o Paulo está aqui, a NVIDIA ela sempre teve uma visão de uma startup. Uhum. E eu gosto de ressaltar, quem já viu minhas apresentações, startup não é uma empresa de os jovens que estão ali com ideias malucas pedindo dinheiro para os investidores. Uhum. Nunca foi. São as empresas responsáveis por tudo que está acontecendo hoje nesse mundo tão rápido de transformação tecnológica. Não tem uma empresa hoje nesse mercado de IA que começou há menos, vamos dizer assim, de 15 anos, vamos dizer assim. Uhum. Todas começaram agora. Todas com ideias disruptivas ou loucas. Não, isso aí não vinga. É essa que é a empresa boa. Entendeu? Então, assim, muitas empresas grandes também, né, chegam até nós. Não, mas porque veio aqui a molecada oferecer isso e aquilo. Eu falei, então, é porque eles é que vão botar a mão na massa e fazer isso acontecer. Não, mas aí eu pedi um MVP. Eu falei, então, custa dinheiro isso. Porque para eles fazerem tudo que você está pedindo, alguém tem que sentar lá e programar. E programar e rodar todo esse conteúdo requer infraestrutura de hardware, que custa para eles irem lá alugar aquilo de um Uhum. provedor de nuvem. Por isso que ele está te cobrando. E a hora o homem deles ali? Então não existe MVP, é o que eu falo também para as startups. Não tem nada que baixar o teu preço, porque o preço é o preço. Tu está levando para eles conhecimento que ele não tem, por isso que ele está te contratando. Ele não está comprando uma caixa da Think, ele Uhum. está comprando o conhecimento que vocês têm. Então o preço é o preço. Né? Não existe isso para os CEOs falando aqui, eles têm que me trazer um modelo, ou né, muitas empresas, não, eu vou fundar aqui na minha empresa uma área de inovação tecnológica. Aí eu falo, você já acabou de matar a tua área de inovação, por que você vai tirar eles de onde eles estão, onde sabem pensar? É igual um escritor de livro. Uhum. Ele vai escrever o livro lá na editora ou ele vai para uma casa de campo lá dele, que ele Com o processo se dele, conecta lá com a natureza e sai escrevendo? um cara que já estudou sobre roteiro, storytelling, não É sei o que, há isso. anos. Aí ele vai estar aqui dentro da tua empresa, a molecada ali conversando entre eles, botando as ideias, já vamos aplicar, aí passa o diretor, que está há 30 anos na empresa, olha lá, Tá estão lá fazendo nada. conversando, cadê o negócio? Eu quero isso para sexta-feira. Né? Não é? Isso é uma coisa engraçada. Eu imagino, eu já vi várias empresas, eu falei, não tá vingando. Claro, elas não têm que estar aqui. Eu tava com um consultor parceiro nosso, e aí um cliente chamou ele e pediu para, olha, eu quero fazer um mapeamento do meu processo. Aí, ok, vamos chamar a Fink para ajudar a fazer o mapeamento da operação. E logo depois desse mapeamento, a gente vai construir aqui uns agentes de IA para uma determinada área, e uma área super crítica da empresa, do negócio, uma área que gera receita, o que é ótimo. Então, uma visão muito boa, que não é aquela de redução de custo, mas de Uhum. vou aumentar a receita da empresa se eu colocar agente de IA.
E aí o consultor veio conversar comigo e tal, aí ele falou assim: "Ah, o diretor tá querendo fazer em 75 dias". Uhum. Aí eu pensei: "Pô, 75 dias, meio corrido para fazer um mapeamento", porque só para a gente instalar o software na É porque empresa, não tem noção, né? vai ser uns 30 dias, né, tem Uhum. homologação e tal, aí você precisaria ter mais uns 60 dias para pegar 2 meses ali de operação, né, para você não ser muito afobado e tal. Mas eu falei: "Não, 75 dias eu acho que é ok pra gente fazer o mapeamento". Aí ele falou assim: "Não, não, ele quer para fazer todo o mapeamento e os agentes em 75 dias". Aí ele ainda falou assim, eh: "Não, mas não se preocupa, porque, os agentes só vão entrar em operação depois de passar pelo Digital Twins, que é basicamente você simular um mundo Aham. em volta, que seria um mundo conversando com aqueles agentes de IA e Uhum. validando a ideia. Sensacional. Só que 75 dias mal dá para você fazer o mapeamento direito, Sim. né. E eu acho que a gente tem um problema hoje, eh, acho que talvez da nossa própria cultura, a gente não respeita muito o planejamento, né. Eu acho que a gente não tem muito, a gente quer fazer as coisas tudo muito, Rápido. vamos, 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 e é meio que aquele negócio, né, 9 mulheres não fazem um bebê em 1 mês. E a gente tem um pouquinho disso, "não, se eu colocar dinheiro, se eu colocar não sei o quê, a gente faz". Não é bem assim, porque você tem uma curva de Tudo aprendizagem. tudo tem seu tempo, E é por né. isso que se hoje você chegar e falar assim: "Ah não, eu vou esperar, estabilizar para eu começar a entrar no mercado", você perdeu a curva, você vai precisar ter uma curva de aprendizado, começando do pequenininho até uma hora que você chega no avançado. Se você ficar esperando, 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 chega uma hora que a tua distância é tão grande dos demais que você não vai conseguir chegar a tempo. E Márcio, eu sei que você tem, horário para a gente fechar o nosso papo aqui. Eu queria saber se você está há tantos anos nesse mercado, né, vendo tanta evolução tão rápida. Tem alguma coisa que ainda te surpreende? Ah, não, todos os dias, né? O trabalho que a gente faz de levar valor para as empresas, Uhum. isso realmente para nós é de extrema satisfação, que a gente consegue ainda agregar muito valor às operações dos clientes e depois também, passado um tempo, o cliente voltar para nós e dizer o quanto eles evoluíram, né? E obviamente essa facilidade de estar navegando entre vários mundos, seja grandes corporações, seja as Uhum. universidades, startups, de ir conectando esse ecossistema e vendo que ele está evoluindo. Então, assim, aqui no Brasil o ecossistema é bem sólido, falta ainda Uhum. para muitos o acesso à infraestrutura, mas uma evolução que vem acompanhando, né, dentro da realidade brasileira, essa evolução em todo mundo aí nessa adoção de IA. E para a gente fechar mesmo, de repente resumir o que a gente falou aqui, qual uma dica, né, para o empreendedor ou para o CEO, o C-level aí que está preocupado com inteligência artificial e quer entender como surfar melhor essa onda? O que eu sempre digo é o seguinte: saber trabalhar com a inteligência artificial. Uma frase Uhum. simples assim, porque ela vai ser customizada para a sua necessidade. Pronto, é saber entender que existe hoje uma tecnologia que pode tornar a tua empresa mais competitiva, os teus funcionários mais eficientes e com isso, quando você adota e vê resultado, você vai pensar em novas possibilidades. Então, é entender, isso veio para ficar, não é nada que vai chegar num topo, é o Uhum. início, hoje é o início, amanhã é outro início, e assim vai. Quem não começou, não tem problema, é porque não identificou ainda onde adotar e o quanto isso vai trazer de benefício para a empresa. Simples assim. Perfeito. Quer acrescentar uma dica sua? Não, para mim eu acho que é isso aí, eu acho que ele foi na dica certa, tem que aprender sobre IA para Uhum. poder ver como é que eu aplico e quais as estratégias que eu coloco dentro da empresa para encaixar essa tecnologia e ganhar competitividade. Márcio, muito obrigada Eu que pelo seu agradeço. tempo, por todo o conhecimento que compartilhou aqui com a gente.
Eu que agradeço. Voltamos em breve, então, né? Por Boa. favor, a gente Parte conta com 2. isso, né? Combinado. Obrigado. Pessoal que acompanhou a gente até aqui, muito obrigada, né? Compartilhe com outros profissionais, CEOs, C-levels, empreendedores que precisam saber um pouco mais sobre inteligência artificial e até o próximo episódio.